Isso. Bom dia, irmãos, irmãs. A paz sobre a vida de cada um. Bom revê-los. Bom novamente estar aqui. Fiz uma visita para a cidade dos meus sogros entre ontem e antes de ontem. Estivemos ali em Valinhos, que eu participei de um congresso na igreja em Paulínia. Tempo muito abençoador também, de aprendizado, fortalecimento, para a honra e glória de Deus. Queridos, vamos continuar aí a nossa conversa em Apocalipse, agora a partir do capítulo 5, a continuidade da visão do trono de Deus, mas agora com uma nova personagem adentrando e uma grande tensão se fazendo. E nós veremos qual é essa tensão e como ela se desenrola aqui neste capítulo 5. Como nós vimos no domingo passado, capítulo 4 e capítulo 5 servem como uma conclusão do que nós temos ali nos primeiros capítulos e como uma introdução daquilo que vem a partir do capítulo 6, mais ou menos até o capítulo final do capítulo 16, na verdade. Que é a visão do trono de Deus. Acompanhe a leitura que será feita e depois conversaremos ali sobre cada versículo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono um dos 4 seres viventes. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Até aqui, como nós vimos, há uma estrutura, eu coloquei ali no nosso material, que ela se repete nesses 2 capítulos. Nós temos ali, tanto no capítulo 4 quanto no capítulo 5, isso como uma ideia de João de trazer a figura de Cristo, de fato, como o Deus que deve ser e merece ser adorado. Por quê? Porque você tem o cristianismo nascendo em berço
judaico, judeu, israelita, e o israelita, ele tinha uma fé peculiar, diferente de todas as outras expressões de espiritualidade que havia ali no primeiro século, mas também que havia desde antes do primeiro século. Uma vez que nós temos nas diversidades dos povos vizinhos, diversos deuses sendo adorados, ou seja, uma fé politeísta, uma fé que se expressa na adoração e devoção a diversos deuses. Mas quando nós temos a revelação de Deus, a escolha de um povo por meio da predestinação, da eleição, do conhecer de Deus, da soberania e do domínio de Deus, este povo agora reflete não mais uma espiritualidade politeísta, mas monoteísta. Quando Deus chama, por exemplo, Abrão vem de uma família idólatra, pagã. Adoravam diversos deuses, inclusive o próprio Abrão, por ser aquele que herda a fé dos seus pais, natural. Mas agora, a partir dessa revelação, dessa escolha, a fé, ela se expressa de maneira monoteísta. Logo, o povo de Israel tem a adoração a Yahvé. Ele é o único Deus merecedor de receber todo louvor e toda adoração. Quando por meio da visão dada de Cristo Jesus a João, e ele coloca Cristo no mesmo padrão de dignidade, de poder, de honra, de digno de se prostrarem diante dele, o que João está fazendo não é acrescentando mais um Deus na adoração. O que João está dizendo é que este Cristo Jesus, ele é o mesmo Deus digno de receber a adoração. Então, que não há um acréscimo, não é um Deus a mais, como algumas tradições espirituais dizem que Cristo Jesus é um Deus do menor escalão, mas um outro Deus, um outro tipo de Deus. Jesus é Deus. Este Deus que se revela na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas cuja natureza, a essência, o poder, a honra e a dignidade está neste único ser, Deus. Deus. Tudo bem? João coloca Cristo neste mesmo nível de merecimento de adoração. A fé é monoteísta, um único Deus nós adoramos, que se revela, que se manifesta de formas diferentes, em três pessoas diferentes, se relaciona de maneira diferente, conforme a tua soberania. Logo, da mesma forma que no capítulo 4 nós temos uma introdução de glória a Deus, nós temos no capítulo 5 glória a Cristo. Se nós temos uma expressão de adoração a Deus no capítulo 4, nós temos uma expressão de adoração a Cristo no capítulo 5. Se nós temos um primeiro hino, veja como a estrutura vai se repetindo. Nós temos um primeiro hino cantado ali no capítulo 4, nós temos da mesma forma um primeiro hino aqui. Se nós temos uma narrativa de coisas que se desenrolam ali, da mesma forma, há no capítulo 5. Por fim, um segundo hino que fecha ali o capítulo 4, da mesma maneira como nós temos ali também no capítulo 5. Primeiro versículo diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Como nós vimos, aquele que está sentado no trono é o Deus Todo-Poderoso, que em volta dele há todos os seres, os anciãos, os seres viventes, que representam ali tanto a criação material, que nós temos lá em Gênesis, mas também a criação espiritual, uma vez que esse texto evoca lá Ezequiel capítulo 1, Isaías capítulo 6, onde seres viventes são representados ali por meio dos querubins, dos serafins. Logo, toda a criação, todo o universo em volta do trono, aquele trono bonito, aquele que está sentado no trono que
brilha, é reluzente como pedras preciosíssimas, há um arco-íris ainda mais brilhante ao redor do trono, feito esmeralda, e em que diante dele há um mar como de cristal. E nós veremos mais adiante o que é esse mar de cristal. E este Deus Todo-Poderoso agora tem na mão direita, e mão direita significa poder. Todas as vezes que nós temos essa declaração que advém lá desde o Antigo Testamento, significa onde reside o poder. A mão direita, a força, toda a força. Ele tem na mão direita, debaixo de todo o seu poder, este que está sentado no trono, um livro, um rolo, né? Não é um livro como nós o temos aqui fechado, que começa com um códex, né? Antigamente era um papiro. Não tem, mas isso advém dessa ideia de que ali o que era dito como direito, eles acabam deturpando, entendendo que isso era o ser abençoado, e tudo aquilo que era o contrário, né? O canhoto, era entendido como um ser amaldiçoado, né? É um fundamento completamente deturpado. Mas vem, por exemplo, quando você tem dentro do Império Romano, é falta de respeito você cumprimentar com a mão esquerda. Porque o que eles faziam com a mão esquerda? No contexto da cidade romana, havia um local público que a gente não gostaria muito de frequentar, os banheiros públicos, onde inclusive ali eles faziam negócios. Eles se reuniam no banheiro para conversas e fechar negócios e tudo mais. Eles limpavam ali aqueles que não tinham escravos para limpar o seu bumbum, eles limpavam com a mão esquerda, né? Então tem toda então você dá a mão esquerda para cumprimentar, é uma completa falta de respeito, né? A gente herda, a gente cumprimenta com a mão direita, né? Vem dessa e demais, né? A cultura caminhou por esse modo, mas muitos, ainda que recentemente eu conheci já pessoas que tentavam, quando percebeu que os filhos eram canhotos, não faz muito tempo isso, tentavam fazer eles aprender a escrever com a mão direita e a chutar com o pé direito, porque na cabeça, dentro dessa cultura, não é algo bom. Nas escolas, tudo era preparado para quem é destro. Não há nada preparado para... Não havia. Hoje já há mais, mas assim, numa escala bem menor ainda. Uma vez que também a maioria é destro, mas não havia. Né, Sônia? Fala, Sônia. Olha só. Perceber que a criança era Canhota? Estimular mais o lado direito para ver se mudar. Olha só. 1985, 40 anos atrás, hein? Depois já não. Depois, recentemente, logo que eu me aposentei, já não dá. Mas houve sim. Mas é deturpado. É deturpado. Mas... Eram habilidosos, né? Habilidosos, né? Fala de um... Tem uma história lá de um canhoto que vai lá para assassinar um dos reis de Israel, que é um bem fortão lá. Tem uma narrativa dessa aí.
Mão direita, poder, força. E o que ele tem na mão direita? Esse papiro, esse rolo. Então pensa, e João percebe, aqui a gente tem esse, vamos supor que isso aqui é o rolo, é o papiro. Ele está escrito por dentro, então a gente percebe lá que tem escritinhos por dentro, mas ele tinha também inscrições por fora. Ou seja, e isso corrobora com o que nós temos ali, aquele sinal de inviolabilidade, que são os 7 selos, que este papiro está completamente finalizado. Ele foi escrito por dentro e por fora, está completamente finalizado. O conteúdo dele está fechado. Não há mais espaços para que nada seja acrescentado e não dá para se retirar nada dele. Faz menção, por exemplo, quando João, lá no finalzinho, no capítulo 22, diz, aquele que acrescentar algo a esse livro, que sejam acrescentados os flagelos que estão descritos, e que ninguém também subtraia o que nele há. Selos são sinais de inviolabilidade. Então, 7 selos é um papiro completamente confiável e finalizado, fechado. Não há o que se acrescentar e nem o que se tirar desse papiro. Faz ali alusão a Ezequiel capítulo 2 também. Nós temos lá, quando nós vamos para Ezequiel capítulo 2, um escrito, um papiro, um documento escrito por dentro e por fora, que Deus dá a conhecer ali ao seu profeta, o conteúdo. Isaías capítulo 29, Daniel capítulo 12 fazem menções a rolos, né? João, como eu disse, Apocalipse não. Ele traz imagens espetaculares, mas nada disso é estranho ao povo judeu, israelita, e consequentemente isso passa também aos cristãos gentios, porque é uma linguagem que já fazia parte do contexto da fé judaica. Logo, é um livro completamente escrito. Qual o conteúdo desse livro? O conteúdo desse livro nada mais é, quando a gente olha, por exemplo, para a expressão de desespero de João, quando ele percebe que ninguém é digno de abrir o livro, que é o desenrolar da história de Deus para a humanidade. É o plano divino. Ali é a história de como as coisas sucederão, como o julgamento se dará, e a partir do julgamento, a condenação e salvação. E aí nós vamos perceber o porquê João entra em desespero. Quando o anjo clama alguém para abrir, não se acha ninguém para abrir. Que é ali o versículo 2. Vi também um anjo forte. Toda vez que entra a figura de ou essa expressão, um anjo forte, acontece isso 3 vezes. 3 vezes aqui. Depois no capítulo 10º e capítulo 18, são eventos importantes que são narrados após a entrada dessa personagem, um anjo forte. Logo ele desencadeia eventos importantes. É o anjo que nos evoca a grande tensão do capítulo. Lembram-se, no capítulo 4 nós temos o evocar de um Deus espetacular, majestoso, poderoso, soberano, cujo trono imperial de Domiciano sequer pode ser mencionado em comparação ao esplendor que há no trono de Deus. Capítulo 5, João vai, por meio dessa visão, inserir aquele que é digno de adoração, tanto quanto o que está assentado no trono, mas há uma tensão que surge nesse capítulo. Há um livro, e este livro tem a história da humanidade, e tem o desenrolar de todas as coisas. Vem então um anjo forte, e ele conclama, ele clama, ele chama, quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Um clamor desse anjo, uma tensão, quem é digno de abrir esses selos? Ele está na mão direita de Deus, ele está debaixo de todo o poder de Deus. Quem poderia ser digno de tomar algo debaixo
absoluto poder de Deus? Quem? E ali está a história da humanidade, ali está o desenrolar das coisas que em breve deveriam acontecer, de acordo com as próprias palavras de João. Quem é digno de lhe desatar? Oi? Aham. Ele vê isso, mas parece que ele internalizou, ele pensa, não, tem o leão da tribo de Judá, tem Jesus, que é o próprio Deus, né? Que é a nossa fonte. Aham. E parece que é uma contradição na cabeça do povo de João. É. Ele acha assim, tem esperança, como se não tivesse esperança. Isso é pela literatura. É que nós, quando nos achegamos a um texto, a gente chega muito com a nossa cabeça do século 21 literariamente para compreender um texto. Então a gente quer ligar todos os pontinhos, o que não tem nenhum problema. Mas dentro da literatura apocalíptica, ele exatamente quer evocar esse senso de desespero. Ele quer chamar o leitor a entrar nessa esfera, por mais que ele tenha apresentado ali, e depois haverá um conjunto que reforce esse poder, ele quer trazer ainda mais ênfase no poder daquele que é digno de tomar o livro das mãos de Deus. Então é uma característica da própria literatura hebraica, a literatura apocalíptica, né? de trazer esse senso de desespero, para que depois a esperança seja ainda mais poderosa, seja ainda mais evidente. Quando a gente vai pensar dentro da nossa lógica de construção, pode denotar, né? Porque não foi lá apresentado que ele está lá junto com aquele que está no trono e os 7 espíritos, mas faz parte é uma boa questão, Oi? Se desespera. Também mostra a nossa constância, né? Então não quer dizer que quando se desespera é falta de fé. Aqui eu não diria, é porque aí é a diferença de literatura também. A gente não lê um salmo da mesma forma que a gente lê uma literatura apocalíptica. Embora os conteúdos possam ser parecidos, a forma de nós nos achegarmos a esses tipos de literatura e retirarmos delas o seu ensino são diferentes. Os salmos são expressões do derramamento da alma humana diante de Deus, das suas questões, dos seus sofrimentos. É um derramar. Eu me lembro do Hernandes Dias Lopes falando sobre características dos salmos. Deixa eu ver se eu consigo trazer o que exatamente ele falou. Se nós temos no restante da Bíblia Deus falando ao homem, nós temos nos salmos o homem se derramando diante de Deus. Interessante. Mas é uma estrutura, é uma característica literária dentro do que nós temos em Apocalipse. Aqui eu não entendo como falta de fé, não. É mais um desespero diante... Ele viu algo maravilhoso. Pensa, João está naquela esfera, ele foi levado, ele está em espírito dentro daquela esfera do transcendente. Ele vê algo maravilhoso, bonito, e todos louvam os anciãos, a criação representada pelos 4 seres viventes. E aí ele vê na mão direita deste que está sentado no trono
um rolo onde há o desenrolar de toda a história da humanidade e vem um anjo forte. Também penso que, por exemplo, é um anjo forte e nem esse anjo forte é capaz de tomar aquilo da mão de Deus. E esse anjo conclama alguém que, se ele for digno, que ele se apresente para tomar o livro, o rolo da mão direita de Deus, e não, como nós veremos a seguir, não se acha ninguém digno. E quando não se acha ninguém digno de abrir o rolo, qual que é o significado disso? Que a história não acontecerá, que o desenrolar da maneira como Deus planejou não vai acontecer dentro da literatura apocalíptica. O fato de o rolo ser aberto é que as coisas vão acontecer, e o fato do livro ficar selado é que as coisas continuarão ali. E como nós vemos, a Babilônia está sufocando, Roma está sufocando, está judiando. Aí ele entra dentro desse desespero. Como que a história vai se desenrolar se não acha? E aí vai dizer ali, ora, nem no céu, versículo 3, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro. E aí ele traz uma ênfase, não apenas abrir o livro, sequer olhar para o livro. Ou seja, ele está trazendo, essa é a grande tensão, esse é o grande problema do que nós temos no capítulo. Há um livro e ninguém consegue abrir. Nele está o desenrolar de toda a história da humanidade. E nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo dela, ninguém podia abrir o livro. Em nenhum lugar. Absolutamente nenhum lugar. Aí João pranteia. E aqui é um choro. Sabe aquele choro de desesperador? Não é um choro de bati o dedinho na quina do banco aqui. Que dói. Calma só um segundinho, Renan. Que dói. É um choro copioso, desesperador, como se ele puxasse os seus próprios cabelos diante dessa constatação que não apenas não se achava ninguém, olha só, por isso que quando vai apresentar aquele que é digno de abrir, é para equipará-lo em tamanha honra, dignidade e poder aquele que está segurando o rolo. Percebe como a narrativa vai sendo conduzida para mostrar o poder de Cristo como Deus? Pode falar, Renan. Faz tempo, hein, Renan? Você chora, Renan? É. Ei, rapaz, então você não é homem não, hein? Tem que chorar, menino. Brincadeira, senhor. É verdade. Esses dias eu preguei sobre isso, né? Nós passamos ali pelo texto que Jesus chorou. Inclusive foi o tema do sermão foi o Deus que chora. O homem chora, né, senhor Renan? Que a gente é criado dentro de uma cultura em que nos é incutido que a gente não pode demonstrar fraqueza, né? Principalmente na figura masculina. Engole o choro, né? É. Esses dias o Ian perguntou para mim, você não chora, papai? Falei, choro. Falei, olha, acho que eu não estou chorando muito na frente dele, né? Preciso chorar na frente dele, né? Falei, choro, né, filho? Choro, né? A gente chora, viu? O homem chora sim. Não tem problema não. Chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, e aí ele repete, nem mesmo de olhar para ele. Repete a mesma expressão para denotar assim o entrave em que eles se encontram, em que João se encontra. Todavia, vem um dos anciãos, capítulo 5. Um dos anciãos se achega diante de João e diz, não chores, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu
para abrir o livro e os seus 7 selos. Ele usa 2 linguagens ali que nós temos desde o Antigo Testamento. Leão da tribo de Judá é a profecia que nós temos por meio, acho que da boca de Jacó, em Gênesis capítulo 49. Depois Isaías capítulo 11 também tem as referências lá no material que eu passei para vocês. Raiz de Davi, da mesma forma. São expressões que evocam aquele título nacionalista, aquele título de que aquele que vem, que descende de Davi, da tribo de Judá, ele é aquele que derrotará completamente os opositores do povo de Deus. Esse é o significado. Quando se diz leão da tribo de Judá, raiz de Davi, é aquele que vem para colocar, para imputar na realidade presente toda a sua justiça. E ele faz, e ele realiza tudo isso destruindo os opositores do povo de Deus. Fiquemos com essa imagem de leão da tribo de Judá, porque não é o que João vê. Diz que é o leão da tribo de Judá, mas o que João vê no meio do trono? Um cordeiro como tendo sido morto. Há uma inversão, é o mesmo. Há uma música que diz, né? O cordeiro e o leão, cordeiro e o leão, é o cordeiro e o leão. Mas vamos por partes, a gente vai chegar ali. Então essas nomeações são dadas a Jesus para evidenciar ao leão da tribo de Judá, para evidenciar o poder daquele que venceu. E olha só, Jesus venceu. Jesus não vencerá. Jesus venceu. É algo concretizado. A batalha do Armagedon, lá no capítulo 16, é apenas a rubrica final daquilo que já foi estabelecido. Jesus já venceu. A gente não precisa cantar o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus já veio. E o melhor de Deus foi morto. E o melhor de Deus ressuscitou. E o melhor de Deus agora está no meio do trono. Pregarei essa noite em João capítulo 19, a partir do versículo 17, em algumas traduções o 16b, ali até o versículo 30, que é a crucificação, onde diz no comecinho ali, versículos 17 a 19, que Jesus foi colocado no meio de 2 malfeitores, para a representação de que ele é considerado ali completamente maldito. Ele está no meio daqueles que evocam a maldição, o pecado, a destruição, a humilhação. Só que, aí eu farei o link hoje à noite também. Estou dando spoiler para vocês aí. Mas não perca, porque tem 5 pontos. Esse é um deles. Aquele que, num momento, em toda humilhação, se fez no meio de malditos, é aquele que será encontrado em toda realeza no meio do trono de Deus, cuja presença, a partir disso, por seu Espírito, é feita no meio da igreja. O que é encontrado no meio do trono? Então, Jesus venceu. Ele é digno de abrir o livro e os seus 7 selos, aquilo que está em completa inviolabilidade, completamente fechado, selado, lacrado. Então vi no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, o leão da tribo de Judá, um cordeiro, como tendo sido morto. O que significa isso? O ancião diz, o leão da tribo de Judá, ele venceu, a raiz de Davi, ele é digno de desatar os selos, ele venceu.
Lembra que aquele título significa aquele poder conquistador, nacionalista, de que se derrubaria completamente os opositores de Israel, no caso, os opositores do povo de Deus, os opositores da raiz de Davi, os opositores da tribo de Judá, da representação ali do povo, e que depois a sua justiça seria evidenciada. Quando ele diz que ele vê um cordeiro como tendo sido morto, é uma inversão, porque na verdade Jesus mostra que a vitória dele não é por meio de um apelo nacionalista como os judeus, e nós já sabemos, o pastor repete isso inúmeras vezes, os judeus ansiavam mais, é uma vitória por meio da morte. Não é uma vitória por meio da dominação, mas por meio de uma entrega sacrificial. Ele tinha 7 chifres, olha só, mas esse cordeiro, ele não é mais como aquele cordeiro, ele não se evidencia mais como aquele cordeiro que nós veremos, estamos vendo lá no Evangelho de João, que mudo foi levado ao abatedouro, não disse uma palavra, foi humilhado, esbofeteado, cuspido, em que coroa de espinhos de 30 centímetros foram encravadas no seu crânio, em que zombarias foram feitas e escárnios a respeito dele. Não é mais um cordeiro como esse, é um cordeiro em majestade, é um cordeiro que tem 7 chifres, chifres como nós vemos nos livros de Daniel, fala isso também, mas também nós temos nos outros livros de teor apocalíptico. Chifre significa poder, e poder muitas vezes é intercambiável, e aqui se faz com autoridade. É aquele, e o número 7 significa o quê? Completude, né? Plenitude, totalidade. Aquele que é o cordeiro como tendo sido morto, ele é completamente poderoso, ele tem toda a autoridade. 7 chifres, toda a autoridade reside nele. Ele tem 7 chifres, bem como 7 olhos. 7 olhos, nós temos aqui, por exemplo, Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz assim, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. João está trazendo ali aquela ideia já também cristalizada desde o Antigo Testamento, os 7 olhos de Deus, o Espírito de Deus que está por sobre todos os lugares, por sobre toda a terra. Jesus é aquele cujos 7 olhos estão ali, a plenitude do Espírito de Deus está nele. A gente lembra de Colossenses capítulo 1, versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude da divindade. Cristo Jesus é aquele cuja presença plena do Senhor. Veja como João, como essa visão descrita por João, dada por Jesus, vai colocando Jesus como Deus. Assim, é impensável nós olharmos para um Apocalipse, por exemplo, e a gente dar ouvidos a umas doutrinas doidas aí, cara. Não faz sentido nenhum. Obviamente que alguns textos do Novo Testamento são mais evidentes do que outros. João é muito evidente, tanto no Evangelho, como nós estamos vendo, quanto em Apocalipse, uma vez que nós acreditamos que João é o mesmo evangelista que escreveu aqui Apocalipse. É muito evidente, é muito forte essa cristologia,
essa unidade indivisível que João cria nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obviamente, muito mais evidentemente na pessoa do Filho, mas claramente na pessoa do Espírito Santo também. Pode falar, meu irmão. Exatamente. Onipotência, onipresença, onisciência. Jesus é aquele que detém nele todo esse poder, toda essa autoridade. Veio, pois, enviados por toda a terra. Deixa eu me ater isso aqui também. Enviados por toda a terra. Isso aqui é um sinal de graça. É um sinal de misericórdia. Porque quando nós temos as narrativas dos 7 flagelos, dos 7 selos e das 7 trombetas e dos outros 7 que aparecerão aqui, mais especificamente desses 3, é uma narrativa que muitas vezes nós olhamos ela como uma narrativa pura e simplesmente de condenação, mas é uma narrativa de disciplina e de chamado ao arrependimento. Tanto que nós veremos, quando nós continuarmos a caminhar, que no meio dessas narrativas tem lá, e aqueles que viram isso não se arrependeram. Em outro momento tem, aqueles que viram isso se arrependeram, e outros não. Isso é graça. Deus não deixa, desde Gênesis capítulo 3, Deus criou tudo muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31, e viu Deus que tudo era muito bom. Capítulo 3, e o homem e a mulher se desviaram de Deus e trouxeram maldição para a humanidade, para a criação, para toda a esfera cósmica, e agora, acabou? Deus não deixa o homem à própria sorte, mas ele vem em direção para reconstruir tudo aquilo que o homem desconstruiu. É graça, é misericórdia, porque se Deus deixasse a consequência natural da rebeldia do homem, já não haveria de existir mais nada. Só destruição, só caos. É graça, é graça. Deus envia o seu Espírito para que as pessoas possam perceber, reconhecer, se perceber como aqueles que não podem oferecer nada e não tem nada, mas que nele reside toda a resposta para o anseio da nossa alma. Então, arrepender-se e se entregarem a ele. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse é digno de tomar da mão daquele que está sentado no trono aquilo que está debaixo de todo o poder dele, debaixo da mão direita, está na mão direita dele. Este é extremamente poderoso, se não dá para mensurar o poder, não dá. Nem quando nós nos achegarmos diante de Cristo sendo na nossa morte, ou se Ele antes voltar, nunca, absolutamente nunca nós conseguiremos ter menção do tamanho do poder dele. Não dá. Não dá para compreender o tamanho do poder de Deus, porque algo ilimitado nunca caberá em algo limitado que somos nós. E ainda que vivendo eternamente, nós fomos criados. Nós tivemos um começo. Aquilo que é sem começo não cabe naquilo que tem começo. Aquilo que é eterno não cabe. Aquilo que é infindavelmente, aquele que não tem início e não tem fim, não cabe dentro daquilo que um dia precisou vir a existir. Então não dá para ter menção. E esse que, leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que está de pé no meio do trono, não está ao redor do trono, está no meio do trono, é digno e é poderoso para tomar o livro da mão daquele que está assentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A harpa é celebração.
os seres viventes e os anciãos, ou seja, a expressão da criação cósmica, material e imaterial, física e espiritual, são lançados diante. Lembra do prostraram-se? Aqui, se eu não me engano, prostraram-se é da mesma, deixa eu ver se eu anotei, mas é aquela mesma expressão que não é aquela comumente usada, proskunel, de adorar, de se ajoelhar e adorar, é aquela que se é lançado ao chão. Tamanha força da majestade daquele que está diante deles, que eles são impelidos a serem lançados ao chão para adorá-lo. E inicia-se então a partir disso uma celebração, um louvor. Capítulos 4 e 5 são louvores. São louvores, uma expressão em resposta ao que há diante deles. E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Alusão lá ao Salmo 141, deixei marcado aí, Salmo 141. Versículo 2. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. Essa é uma certeza, meus amados irmãos, e é uma certeza, um alerta, uma exortação à igreja, certeza que o quê? Que a oração da igreja chega ao trono de Deus. É uma certeza. Alerta e exortação por quê? Porque a igreja precisa orar. Simples assim. A igreja precisa orar. O cálice, eu ainda não aprofundei muito a minha atenção para o significado de cálice, porque quando a gente olha para Apocalipse no decorrer dele, nós temos outros cálices sendo citados. Nós temos os cálices, por exemplo, que são levados pelas bestas, que são todas as ações pecaminosas das pessoas. O vínculo, assim, ainda que superficial que eu faço, é que as orações são, obviamente, que é o nosso exercício espiritual de ajoelhar ou de fazer a nossa oração onde quer que nós estejamos, mas também é uma expressão das ações da igreja do Senhor que representam a virtude dele. Isso tudo é colocado diante de Deus. Mas nós vamos chegar lá, quando nós tivermos ali a menção dos outros cálices, eu vou trazer mais. Me chamou a atenção, quando eu leio ali Apocalipse todo, e eu li essa semana novamente, é algo que eu não tinha notado ainda, não tinha chamado a minha atenção tanto, mas eu comecei a perceber esse contraste de cálices que temos no livro. Agora, o que é certo é a igreja precisa orar. E a oração chega a Deus, meus amados irmãos e irmãs. A oração chega a Deus. A esfera criadora do próprio Deus é que leva a Ele as orações. Ou seja, a maior arma que o crente tem, que a igreja tem, a maior arma que revela a certeza do acesso que nós temos a Deus é a oração. É a oração que muda o nosso coração. A oração não muda Deus, não transforma Deus, muda-nos, transforma-nos. É a oração que faz com que nós compreendamos os propósitos de Deus e acalmemos os nossos corações. Mas também é uma forma que Deus colocou diante de nós para que nós possamos nos relacionar com Ele.
Por isso que essa é a arma mais poderosa, uma vez que a presença de Deus é tudo aquilo que de mais poderoso há, e se por meio da oração nós nos achegamos à presença de Deus, a oração é a nossa arma mais forte, porque a partir dela e por meio dela nós conseguimos experimentar da presença de Deus de maneira abundante. Oração, meus irmãos. Oração, filho. Bíblia. Microfone. Oração. Oi? É a representação da humanidade. Há duas interpretações, né? Basicamente. A primeira delas e mais defendida é de que seja a representação 24 e 12, a representação das 12 tribos de Judá e a representação dos 12 apóstolos, como sendo todo o povo no Antigo Testamento e todo o povo no Novo Testamento. E isso representando todo o povo de Deus em toda a história da humanidade. A outra interpretação é que sejam seres celestiais, mas eu não compreendo assim. Há um grande estudioso que defende isso, que é o Osborne. Eu coloquei isso no material anterior, está lá também. Ele acredita que sejam seres celestiais, mas eu sigo estes outros estudiosos e comentaristas que defendem que são ali representações de pessoas representando toda a humanidade em todo o decorrer da sua história. E aí por isso que nós temos tanto a humanidade sendo representada como os seres viventes representando as outras esferas cósmicas e também a humanidade, porque uma das formas dos seres viventes é como que se homem, né? Com rosto de homem e tudo mais. Tudo bem? Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, então, com os 24 anciãos, foram impelidos e se prostraram diante dele, e com celebração e as orações dos santos, chegando ao trono do Senhor, e entoavam um novo cântico que celebra uma nova criação, uma nova forma de viver, porque esse transcendente, quando nós caminharmos, nós veremos que é por meio desse transcendente que nós vivemos aqui agora. Essa esperança escatológica final de uma realidade maravilhosamente espetacular que faz com que nós enfrentemos as dificuldades do aqui e do agora. É o futuro irrompendo o presente. É o depois, é o ainda não, sendo uma expressão de vivência e existência no já, no agora, daqueles que são de Deus. Novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foi morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui nós temos uma ampliação no sentido de que é universal o negócio. Não é apenas para um povo etnicamente escolhido, por exemplo, como foi no Antigo Testamento, mas a partir daquele povo constitui-se um povo espiritual e único, que é formado por pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nação. E ele é digno porque ele foi morto. E com isso ele resgatou, aqui comprastes é resgatar, resgatou para Deus. Resgatou para Deus os que são seus, ou seja, é pela morte de Cristo. É pelo sacrifício, é pela entrega sacrificial de Cristo Jesus que nós somos comprados, que nós somos resgatados. Aqui é uma linguagem como se de resgate de um escravo. Lá na antiguidade, um escravo precisava ser resgatado, alguém precisava pagar o preço para resgatá-lo à liberdade. Cristo pagou esse alto preço com o seu sangue. Aí há um paradoxo, né? Porque a gente canta, eu sei que foi pago um alto preço. E por outro lado a gente canta, eu nunca saberei o preço. As duas coisas são verdades. Por quê? Porque a gente sabe que foi pago um alto preço. Mas como eu disse, assim como o poder de Deus, a gente não tem como mensurar o que foi a entrega e o derramar de sangue de Jesus. É assim,
É um negócio maravilhoso, majestoso. Majestoso. Ele nos resgatou. Resgatou, compraste. Aqui um louvor. É um entoar, um novo cântico. Deriva de uma esperança, de uma nova criação a partir de Deus. Nós somos novas criaturas e nós já vivemos uma nova criação, meus irmãos. Nós já vivemos a partir de uma nova criação, melhor dizendo. Nós já vivemos com a esperança da nova criação. E para Deus nos constituíste, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O reinar com Cristo Jesus, ali como sendo, por exemplo, promessas aos vencedores das igrejas, as cartas das 7 igrejas, aqueles que vencerem se assentarão comigo nos tronos, para reinarem. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos, aqui os anjos, a esfera celestial toda adentra esse louvor. Une-se a este louvor ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era incontável. Isso aqui são ênfases. Milhões de milhões, milhares de milhares, assim, é incontável. Não dá para contar. É a perder de vista. E proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então vi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. É a narrativa que continua, a apresentação do espetacular de Deus que continua, mas que agora é apresentado ali de maneira tensa, no decorrer da narrativa, que Jesus Cristo é digno de receber poder, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. Deus é soberano sobre todas as coisas. Diante do nosso desespero, meus irmãos, de situações que podem nos acometer, diante das dificuldades pelas quais nós passamos, diante dos entraves que nós temos diante de nós, das escolhas que nós precisamos fazer, da angústia que muitas vezes nos cerca, que nós tenhamos a certeza: o Cordeiro abriu o rolo, a história se desenrola e ele venceu e é soberano sobre toda a história. Nada do que acontece foge ao poder dele, nada escapa ao olhar dele, nada escapa à autoridade dele, aquele que tem os 7 chifres e os 7 olhos de Deus, que são os 7 espíritos, as 7 tochas, os 7 fogos do Senhor. Que nós possamos acalmar os nossos corações diante de todas as instabilidades pelas quais nós passamos, porque Deus é soberano. Não evoco aqui um senso de determinismo, de que nós fiquemos assentados esperando as coisas se desenrolarem, mas que dentro daquilo que nós fazemos e que nós devemos fazer e que nós devemos planejar e que nós devemos labutar, em que nós devemos orar, em que nós devemos escolher, que nós possamos confiar que Deus já tem o final da história plenamente estabelecido. E que esse final da história diz para cada um de nós: é esperança e não destruição, é vitória e não derrota. A visão do trono de Deus, capítulos 4 e 5, que vai agora introduzir os eventos catastróficos muitas vezes e que nos dão desespero, é para dizer: está suave, porque Cristo já venceu, e como Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 17, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
e nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. A vitória já foi declarada, já foi consumada, como nós falaremos hoje. Cristo, ao entregar o seu Espírito, diz na cruz: está consumado, está pago, está feito, está finalizado. A visão do trono de Deus, do espetacular, do majestoso, do poderoso, é para nós repousarmos em paz, mesmo diante das nossas guerras, de que aquele ao qual nos prostramos e adoramos é o Senhor de todas as coisas. Outra coisa que esse texto nos mostra é que Jesus é a centralidade da nossa existência, meus irmãos, e que nós, de fato, como nós somos predestinados para sermos como Cristo Jesus, a imagem do Filho de Deus. Cristo é a centralidade da nossa existência e da nossa busca. Tudo aquilo que nós fazemos deve passar pelo crivo de que Cristo faria. Agrada ao nosso Senhor? Evidencia o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão, o seu confronto, a sua exortação? Representa Jesus? Ok. Não, então a gente precisa repensar, porque Jesus é a centralidade de toda a Escritura, é aquele que está no meio do trono de Deus, é aquele cuja narrativa de Gênesis a Apocalipse aponta para Ele. A luz do mundo, o sal da terra, o que foi morto e ressuscitou, o leão que é cordeiro, aquele que nos resgata. Como tem sido a minha vida a partir dessa certeza? Cara, Cristo é percebido por mim lá onde eu estou? Cristo é percebido na minha solitude? Cristo é percebido quando eu estou diante do espelho? Cristo é percebido quando eu estou trancado dentro do meu quarto? Cristo é percebido quando eu estou lá cozinhando? Cristo é percebido quando eu estou fazendo qualquer trabalho, seja no lar, seja fora do lar? Cristo é percebido? Cristo é percebido, meus irmãos? Cristo é percebido dentro da nossa casa? Por meio das nossas palavras? Cristo é percebido nessa igreja? Ou não? Ou Cristo está desesperadamente batendo na porta lá? Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Cristo está aqui, meus irmãos? Ou a gente precisa abrir as portas para Ele ainda? Cristo está em nós ou a gente precisa rasgar o nosso coração? Ou clamar para que o Espírito rasgue o nosso coração ainda? Nós somos convertidos, meus irmãos? Nós somos convertidos? Só você sabe. Só cada um pode dar testemunho de si. Mas a palavra para nós é: apenas nele e somente nele há vida, esperança e nova criação. E nós cantamos um novo cântico. Se a nossa vida era de uma forma, agora nós cantamos uma nova canção. Se antes nós fazíamos X coisas, agora nós não fazemos mais, porque nós cantamos uma nova canção. As nossas vistas, há um novo óculos, novas lentes. Tudo se fez novo a partir de Cristo Jesus. E o nosso esforço, sim, há um esforço humano e forte, de que nós buscamos ardentemente responder a essa graça vivendo conforme Ele quer que nós vivamos.
Porque nós somos predestinados para o quê, meus irmãos? Para sermos a imagem dele. Há um propósito. Nós não somos predestinados para deitar na nossa cama e dizer, ou ficar sentado e dizer, estou salvo e está tranquilo. Predestinados para revelar a Deus. Essa foi a missão do povo no Antigo Testamento, que foi escolhido. Para quê? Para ser luz às nações. No final tudo redundará, tudo isso em Cristo Jesus redundará para a salvação? Obviamente. Mas isso é algo que é no final. A gente se preocupa aqui com a missão. Com a missão, meus irmãos. E que essa seja a nossa esperança. Jesus Cristo é a centralidade das nossas vidas. E com Ele nós vencemos. Apenas com Ele. Ele venceu e a partir dele somos feitos vencedores. Eu posso ser a melhor pessoa. Eu posso ter uma aparência bonita por aí, diante dos olhos das pessoas. Sem Cristo, não há vitória. De nada adianta. Para nenhum lugar isso, ou melhor, para um lugar redundará. Não vai ser ao lado do Cordeiro. Nós cantamos um novo cântico, meus irmãos. Cântico do Cordeiro. Uma nova criação que a gente já vive aqui. É fácil? Não, meus irmãos, é óbvio que não. Vai falar que foi fácil para esses irmãos aqui no primeiro século? Vai falar que é fácil lá para os irmãos da Nigéria que estão fazendo culto, eles entram e matam todo mundo, enterram em valas, e no outro dia vai lá os cristãos e fazem o culto ali com aqueles mortos diante deles. É fácil? Muitos abandonam, mas os que perseveram, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é fácil, meus irmãos. Para uns para uns é mais difícil. Essa jornada é mais difícil para uns, mas é sempre difícil, uma vez que nós temos uma natureza marcada e manchada pelo pecado, e naturalmente há uma guerra de espírito e carne. Então há confronto, naturalmente há esse confronto. Se não externo, interno. Se externo, externo e interno. O primeiro começa aqui. Mas Cristo é a centralidade da nossa história. Não há ninguém digno. João não era digno, o anjo forte não era digno, os 24 anciãos não eram dignos, nada que havia na criação, como os seres viventes, era digno. Apenas o Cordeiro, morto, que foi morto. Vou falar um caipireza aqui, né? Morto. E ressuscitou. É digno. Apenas nele há esperança para a nossa vida, meus irmãos. Não caiamos no engano de que nós somos os sustentadores da nossa história. Cedo ou tarde a gente vai se deparar com a realidade, e muitas vezes uma realidade que a gente conheceu e deixa isso de lado. E a partir de Cristo, um novo cântico é celebrado pelos que são teus. Louvado seja o Senhor. Vou desligar aqui a gravação e depois eu abro para que vocês possam comentar aí algo a respeito.